Olá pessoal, todos bem? Pessoal, vamos trabalhar hoje os casos de demissão, ou seja, os casos que levam à demissão, né? Previsto ali no artigo 147, a partir do 147, do regime jurídico dos servidores do município de Rosário. Tá? Então, a gente vai trabalhar esses casos de demissão. Demissão é a penalidade, ou seja, a sanção disciplinar, a penalidade mais gravosa que o servidor ele pode sofrer, né? O servidor ele pode perder o seu cargo, né? Pode perder a sua estabilidade, tá? O seu cargo público, uh, em três hipóteses. Uma delas é quando ele comete uma falta disciplinar. Aí ele vai ter direito, né? Vai responder um processo administrativo disciplinar, vai ter direito à ampla defesa, contraditório, e ao final, dependendo da falta grave, da falta funcional, ela pode ser ali leve, média ou grave. Se for grave, ela vai acarretar, né, uma demissão, tá? E aí quais são os casos de demissão? Né, os casos de demissão eu trouxe aqui para vocês, né, eles elencados aqui, esquematizados, para facilitar também o estudo de vocês, tá? Trouxe algumas imagens para que vocês consigam lembrar, vincular, né? Mas, na realidade, a grande maioria deles são autoexplicáveis e um puxa o outro, um tem a ver com o outro, né? Um é a repetição do outro, tá, pessoal? Primeira situação ali, crimes contra a administração pública, ou seja, crimes que o servidor público ele comete no exercício da sua função. Eu, servidor público, por ser servidor público, existe alguns crimes específicos que só eu, servidor público, só vocês que serão servidores públicos, podem cometer. Né? A exemplo ali do peculato, a concussão, corrupção passiva, esses são exemplos de crimes que só o servidor público comete. E são crimes contra a administração. Se vocês forem dar uma olhada lá no Código Penal, ali a partir do artigo 312 até o 327, né, estão previstos estes crimes. Se porventura eu cometer um destes crimes, além de responder lá na esfera criminal por esses crimes, né, administrativamente, ou seja, no âmbito do órgão onde eu trabalho, dentro da prefeitura, dentro da Câmara Municipal, eu vou responder um processo administrativo disciplinar. E se eu cometi um crime contra a administração pública, esse processo administrativo disciplinar pode gerar uma demissão, tá, pessoal? Em virtude de eu ter cometido uma falta funcional grave, uma falta disciplinar grave. E a penalidade a ser aplicada neste caso pode ser, vai ser, no caso, se comprovado, né, a penalidade de demissão e o servidor será demitido, beleza? Primeira situação. Segunda situação, abandono de cargo, tá? Ali ficou carga, mas é cargo, tá? Abandono de cargo, que a gente vai ver mais à frente, eu vou especificar isso para vocês. Mas já trazendo aqui para vocês, quando o servidor ali, ele por mais de 30 dias consecutivos, ele abandona, né, o serviço. Nesse caso, ele vai responder a um processo administrativo disciplinar e isso pode gerar uma demissão, tá? Próximo, disciplina ou insubordinação grave ou reiterada, ou seja, né, eu não sou disciplinado, eu não sou subordinado. Lá no meu serviço, na administração pública, né, existe uma hierarquia. Eu tenho minhas chefias, eu tenho meu chefe imediato, depois eu tenho o secretário municipal, depois eu vou ter ali, no âmbito do município, o prefeito, que é a minha chefia maior, né? Mas a todos esses, né, inclusive ali a minha chefia imediata do setor onde eu estou lotado, eu devo disciplina e subordinação. Se eu sou indisciplinado, insubordinado, se essa indisciplina ou essa insubordinação é uma indisciplina ou insubordinação grave, tá? Ou reiterada, eu posso sofrer a pena de demissão, tá? Então eu tenho várias situações, vários episódios de indisciplina, de subordinação. Isso pode gerar uma demissão? Pode, porque são episódios de indisciplina ou insubordinação reiteradas, ou seja, várias, tá? Várias situações, vários episódios, tá? Ou eu posso, né, cometer uma indisciplina ou insubordinação grave, né, graves ali, né, e aí pode que, e não precisa ser reiterada, mas como ela é grave, aí posso também sofrer a pena de demissão, tá? Não quer dizer que uma indisciplina, uma insubordinação eventualmente vai gerar demissão, não. Tá? Para gerar demissão tem que ser grave ou reiterada, várias situações, vários episódios. Eu sou indisciplinado de forma no cotidiano, assim,
né, seguidamente cometo uma indisciplina, uma insubordinação, tá? Beleza? Improbidade administrativa. Se eu cometer algum ato de improbidade administrativa, previsto lá na Lei 8429 de 92, né? Lá na Lei 8429 de 92, nos artigos 9, 10 e 11, pessoal, eu tenho atos de improbidade. Tá? Artigo 9, ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Artigo 10, causa prejuízo ao erário, ao poder público, tá? Ao município de Rosário. E o artigo 11, que atenta contra os princípios da administração pública. Se eu cometer um desses atos, além de responder por improbidade administrativa, segundo a lei de improbidade administrativa, eu respondo também administrativamente, respondo um parte, tá? E ao final desse processo administrativo disciplinar, pode gerar a pena de demissão, tá? Próximo, incontinência pública ou conduta escandalosa. Uma conduta escandalosa ali, uma conduta, uma situação que não é adequada ao servidor público, né, no exercício das suas funções, tá? Então, essa situação, essa incontinência pública ou essa conduta escandalosa pode levar, né, a uma demissão, dependendo da situação, tá, pessoal? Ofensa física contra qualquer pessoa, cometida no serviço, né? Dei um soco, né? Ou ofendi a integridade física ali do meu colega, ou de uma pessoa, de um particular, um cidadão que foi lá solicitar o serviço na secretaria. Tá? Isso pode gerar uma demissão, tá? Salvo, olha, cuidado, aqui tem exceção. Quando que a ofensa física não vai gerar demissão? Quando, né, ela se enquadrar numa situação de legítima defesa. Tá? O cidadão lá veio solicitar o serviço e não gostou da minha resposta e acabou vindo para cima de mim e eu me defendi, legítima defesa. Bom, aí não tem nada a ver, tá? É uma ofensa física aqui no caso, né? Quando, né, o teu colega, o cidadão não fez nada, vocês ali ficaram bravos, estavam num dia ruim, sei lá, numa situação e partiram para cima ofendendo fisicamente a pessoa. Nesse caso, como não é legítima defesa, tu vai responder um PAD e provavelmente vai sofrer ali a pena de demissão, tá? Aplicação irregular de dinheiro público, né? Aqui tem a ver com aí, essa situação aí de improbidade administrativa, crime contra a administração pública, né? Eu aplico de forma irregular o dinheiro público, né? Ou seja, não era assim para ter aplicado o dinheiro público, eu apliquei esse dinheiro público de forma irregular. Então, nesse caso, eu posso responder e sofrer uma pena de demissão, tá? Revelação de segredo protegido em razão da função do cargo, tá, pessoal? Então, aquilo que eu sou informado, que eu descubro, que eu tenho ciência em razão do cargo, né, do meu trabalho, do dia a dia na prefeitura, eu não posso sair revelando, né, um segredo ali, né, da minha função, do meu trabalho para outras pessoas, sabe? Então, se porventura ficar provado que eu revelei algum segredo que eu conheci, que eu tive ciência em razão do cargo, eu posso também sofrer essa pena de demissão, tá? Lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio, né? Eu chego lá no setor, quebro todo o patrimônio, um dia que eu não estou legal, quebro tudo lá, computador, mesa, viro, faço aquilo, né? Causo uma lesão aos cofres públicos, causo dilapidação, posso sofrer uma pena de demissão, porque é uma situação, uma falta funcional grave, tá? Corrupção, na mesma linha ali de crime e tal, se eu cometo uma corrupção ali, né, aceito dinheiro para facilitar isso ou aquilo, né? Isso é um ato de corrupção. Então, esse ato de corrupção vai gerar uma demissão. A acumulação ilegal de cargo, emprego ou função. A gente vai ver mais à frente esse artigo especificamente, né? Que se porventura eu acumulei, né? Sabe que a regra é que eu não posso acumular cargo, emprego ou função. Não posso, só posso ter um, né? No âmbito da administração pública. Excepcionalmente, a Constituição autoriza, né? Que eu tenha 2 cargos de professor, um de professor ou técnico científico e 2 de profissionais da área de saúde, mas isso é exceção. Fora esses casos, eu não posso acumular cargo, emprego ou função. Se porventura eu estou acumulando ali, né? A gente vai ver mais à frente, tá? Deixa eu já trazer para cá para vocês, ó, aqui, ó. É o próximo slide, ó. A gente vai ver que nessa situação, pessoal, ó, se eu acumulei, a administração pública vai me dar a oportunidade, a chance de eu solicitar, né, me manifestar ali para qual o cargo que eu quero ficar. Né? Eu estou como agente administrativo e professor. Né? Posso acumular esses dois? Não. Então, a administração pública vai me dar 5 dias para que eu possa dizer qual que eu quero ficar. E do outro, você demitido, vou ter que abrir, vai abrir mão, né? Vou abrir mão.
tá? Então eu tenho essa oportunidade, né? Se constatado que eu estou acumulando cargos de forma ilegal, né? Que não são acumuláveis, não estão dentro daquelas exceções, a administração pública aqui de Rosário vai me dar 5 dias para optar pelo cargo. Beleza. Mas, se ficar comprovada a má fé, que eu sabia que eu não podia acumular aqueles 2 cargos, ficar naqueles 2 cargos, e mesmo assim sabendo eu fiquei, vai acontecer 2 coisas. Eu coloquei para vocês aqui, ó, demissão de ambos, ou seja, vou ser demitido dos dois, vou perder os 2 cargos e ainda terei que devolver, né, o que eu recebi dos cofres públicos, tá, pessoal? Então você tem que lembrar essa consequência aí, tá? Se eu acumulei os cargos de boa fé, eu não sabia que não podia acumular. Tranquilo. A administração pública vai dizer, olha, tu está acumulando, né? Então tu tem que dizer qual que tu vai optar. Tem 5 dias para isso, beleza. Agora, se ficou provado que eu acumulei de má fé, que eu sabia que não podia, mas eu acumulei aqueles cargos. Que quais são as 2 consequências? Demissão de ambos os cargos e a devolução, né, do que eu recebi. Beleza, pessoal? Então aqui, muita atenção, tá? E no caso ali, né, de que quando eu optar, deve ser comunicado ao outro órgão ali que eu optei ali, que eu fui demitido, né? Comunicação da demissão ao outro órgão em caso de acumulação, tá? Se eu optei ficar pelo cargo de no cargo de agente administrativo em São Gabriel, tá? E abrir mão do meu cargo em Rosário, aí tem que comunicar a Rosário que eu abri mão do cargo, ou Rosário comunicar a São Gabriel, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Mas muito cuidado com este ponto aí, tá? Que pode ser cobrado na prova de vocês, tá? A última situação ali de demissão, né? Transgressão do artigo 133, incisos 10A, o 13, a gente vai ver mais à frente aqui, tá? Beleza, o próximo slide aqui, próximo ponto de aula, a gente já trabalhou, que é essa questão da acumulação de cargos, né? Qual é a consequência? Né? Dá a opção ao servidor no prazo de 5 dias para ele optar por um ou outro cargo, tá? Se é comprovado que ele sabia que ele estava de má fé, que ele ficou com os 2 cargos sabendo, 2 consequências. Demissão de ambos, ele perde os 2 e tem que devolver ali a grana, tá? Beleza, próximo ponto. Demissão aqui em casos específicos. Olha, nos casos dos incisos 5, 8 e 10 do artigo 147, tá? Implica em indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, além da sanção penal cabível. Aqui está dizendo que nesses casos aqui de demissão, além da demissão, que vai acontecer? Vai acontecer a indisponibilidade dos meus bens e eu vou ter que ressarcir, devolver aquele prejuízo que eu dei ao erário. Ressarcimento ao erário. Tá? Então, devolver, né, ressarcir o erário, ressarcir o poder público, tá? E os meus bens ficarão indisponíveis, ou seja, congelados. Tá? Não vou poder gastar, não vou poder usar, porque vai ficar congelado até que aconteça o ressarcimento, né? Para que o poder público tenha certeza que quando ele for, eu tiver que ressarcir, eu ainda vou ter dinheiro para pagar, né? Para custear ali aquele ressarcimento. Por isso que uma das consequências é a indisponibilidade de bens. Muito cuidado que não é em todos os casos, ó, do 147. Não é em todos, tá? Muito cuidado. Olha ali, ó, é no 5, tá? No 5, no 8 e no 10. Nesses casos que eu trouxe para vocês aqui, ó. Ó, hipótese do inciso 5, improbidade administrativa. 8, aplicação irregular de dinheiro público. E 10, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio. Nesses 3 casos, além de eu responder um PAD e sofrer ali uma penalidade de demissão, nesses 3 casos aqui eu vou ter a indisponibilidade dos meus bens ficarão congelados para garantir um futuro ressarcimento ao erário, tá, pessoal? Então, cuidado com o 149, porque traz aqui situações específicas para essas hipóteses de demissão, tá? Então, além da demissão, eu tenho 2 consequências: indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, tá? Beleza. Próximo ponto aqui, abandono de cargo, que é uma das hipóteses de demissão. Mas aqui eu esclareço, a lei explica, né, o regime jurídico, o que configura o abandono de cargo. Tá? A ausência intencional, ou seja, eu quis faltar por mais de 30 dias consecutivos, tá? Isso vai configurar o abandono de cargo, tá, pessoal?
Beleza? Então, ausência intencional. Eu quis faltar, tá? Não estava doente, não foi uma situação de doença, não foi nada disso. Eu quis faltar, não quis ir trabalhar, tá? Tem que ser mais de 30 dias consecutivos, tá? Não é mais de 30 dias intercalados. Tipo, falei um dia, trabalhei dois, falei mais um, e no decorrer deu 30 dias, tá? Deu mais de 30 dias, beleza. Primeiro requisito tá preenchido, tá? Mas esses mais de 30 dias foram consecutivos? Não foram. Então não é caso de demissão por abandono de caso, de cargo, tá? Pode até eu ser demitido por uma situação de inassiduidade, impuntualidade, que é o próximo ponto que a gente vai ver. Mas para abandono de cargo, tem que ser mais de 30 dias consecutivos. Muito cuidado aqui, tá? Abandono de cargo, mais de 30 dias consecutivos, tá? Beleza. Não confunda com 151, que é demissão por inassiduidade ou impontualidade. Inassiduidade, eu não vou trabalhar, né? Eu falo um dia, vou trabalhar no outro dia, fale mais um dia, vou trabalhar no outro dia, tá? Ou impontualidade, eu seguido chego atrasado, saio mais cedo, chego atrasado, saio mais cedo, tá? Como que vai acontecer a demissão nesses casos, né, pessoal? Aqui tem que ter cuidado, por quê? Porque só vai acontecer a demissão quando comprovada a habitualidade, né, após o servidor sofrer advertências e suspensões. Ou seja, fica comprovado que ele faz isso habitualmente, né? Pô, faz anos que o cara faz isso, faz 1 ano, 2 anos, que o cara vem e falta. Chega atrasado, sai mais cedo, chega atrasado e sai mais cedo. Isso comprova uma habitualidade, tá? Além de ficar comprovado que ele faz isso de forma habitual, né? Ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o cara sempre fazendo isso, tem que ficar comprovado que isso está causando uma violação séria dos deveres e obrigações. Em razão disso, ele não está cumprindo com seus deveres, com as suas obrigações do cargo, né? Está causando ali uma violação, um transtorno para o setor, para o funcionamento do serviço, tá? E além disso, pessoal, ele tem que ter sofrido advertências e suspensões, tá? Não adianta tu chegar, bom, já que tu faltou aí, faz 1 ano, 2 anos que tu faz isso, que tu não vem trabalhar, que tu chega atrasado, nós vamos então agora responde o processo administrativo disciplinar e demite. Não, não pode fazer isso direto, né? Antes tu tinha que ter advertido o cara, olha, nós vamos te advertir aqui, né? Porque tu tá sendo inascido ou impontual, a gente está te advertindo, tá? Muito cuidado, porque no futuro isso pode gerar uma demissão, tá? Aí advertiu o cara, não adiantou, suspende, né? Aí vem a suspensão, né? Então a sequência lógica, advertência, suspensão, que é a mais grave, e depois demissão. Ó, nós vamos te suspender por 15 dias do trabalho, 10 dias, 5 dias, em virtude de tu ser inascido e impontual. Tá? A próxima vai ser demissão. Tá? Aí o cara seguiu chegando atrasado, não indo trabalhar, chegando atrasado, não indo trabalhar. Aí, nesse caso, pade nele e, nesse caso, então, né, pode ser tomada a decisão pela demissão. Tá, pessoal? Então, antes da demissão, tem que ter a pena, tem que ter suspendido ele, sofrido suspensão e advertência, tá? Não pode demitir direto o cara, tá? Beleza, pessoal? Então, para sofrer demissão por inassiduidade ou impontualidade, isso eu tenho que provar que ele faz isso habitualmente, é uma prática normal dele, ser inassíduo ou impontual, tá? Tem que provar que isso causa para o serviço ou para as atribuições dele séria violação de deveres e obrigações, e além disso, ele já tem que ter sido advertido e suspenso, tá? Para então aplicar a pena de demissão. Beleza, pessoal? Não confunda então abandono de cargo quando é uma ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos, tá? Com a inassiduidade e impontualidade. Nesse caso aqui, eu exijo uma habitualidade. Isso pode se dar no decorrer aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, depende muito ali da administração pública, tá? Beleza, pessoal. Próximo e último do nosso ponto de aula desse bloco, o artigo 152 nos traz ali, ó, que todas as decisões, né, todas as penalidades, elas devem mencionar o fundamento legal, tá? Ou seja, né, a gente viu aqui o artigo 147, que traz ali os casos de demissão,
tá? Vamos supor ali, eu quero demitir a pessoa em razão de abandono de cargo. Eu tenho que comprovar, né, dizer, olha, lá no 147 diz que a pessoa pode sofrer demissão em razão do abandono de cargo. E o 150 traz que o abandono de cargo é a ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos ao serviço. Por isso, fundamentando no artigo 147 e 150, estou aplicando a pena de demissão. Então, é isso que nos exige o artigo 152, fundamento legal das penalidades, ou seja, fundamentação. Né? Eu devo fundamentar a decisão. Não basta eu dizer, estou demitindo porque eu quero, porque eu acho que é isso. Não, estou demitindo, né, em razão do que diz a lei no seu artigo tal e tal e tal. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, finalizamos aí, né? Vamos rapidinho aqui recapitular. Vimos os casos de demissão, tá? Trabalhamos eles. Vimos pontos específicos sobre a acumulação de cargos, tá? Se eu acumulo cargos que não podem ser acumulados, a administração pública vai me dar 5 dias para optar por um deles, tá? Se porventura essa minha acumulação de cargos é de má fé, ou seja, eu sabia que não podia, mas segui trabalhando, eu vou perder os dois, demissão dos dois, e tenho que devolver o dinheiro ainda, tá? Próximo ponto que vimos, demissão nesses casos específicos aqui, ó, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio. Nesses casos, além da demissão, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, tá? 150, abandono de cargo. O que é o abandono de cargo? O abandono de cargo é aquela ausência intencional, eu faltei porque eu quis, por mais de 30 dias consecutivos. Mais de 30 dias consecutivos, tá? Inassiduidade e impontualidade, tá? Não confundam o 150 com o 151. Aqui, tá? Fica comprovado, né, que habitualmente eu sou inassíduo ou impontual, tá? E isso está causando uma série de violação dos deveres e obrigações, tá, do servidor, além de advertências e suspensões, tá? Para depois, então, aplicar demissão, beleza? 152, fundamentação legal das penalidades. Todas as penalidades devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, tá? Eu tenho que fundamentar, dizer por que eu estou demitindo, dizer por que eu estou aplicando essa pena com base no regime jurídico, com base na lei, tá, pessoal? Beleza? Forte abraço, bons estudos e até o próximo bloco de aula.